Olá, está no ar o nosso TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar de fenômenos climáticos. Por aqui vamos tentar entender as características de um ciclone como esse que atingiu o Rio Grande do Sul no último mês de junho, deixando aí pelo menos 15 pessoas mortas somente no território gaúcho. E para falar justamente sobre esse assunto, recebemos hoje aqui nos estúdios da nossa TV Câmara a Daniele Martins, ela que é professora e doutora em qualidade ambiental. Então, Daniele, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Também recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara a Venice Schosler, ela que também é doutora em geociência e participa conosco, também é pesquisadora do Centro Polar e Climático da URGS. Então, Venice, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Venice, eu queria começar o nosso bate-papo justamente com aproveitando a sua experiência profissional, acadêmica, enfim, para a gente falar das características desse ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul nesse último mês de junho. Como definir um ciclone? Se existem outras formas de fenômenos climáticos também para a gente passar para o nosso público? Então, esse ciclone que passou, esse último ciclone, na verdade, ele não foi, vamos dizer assim, dos mais intensos que a gente presenciou, né, ao longo das nossas pesquisas e avaliação de ciclones. O agravante dele, na verdade, no sentido de o que aconteceu foi como ele afetou e onde ele afetou, né? A região geográfica que ele atingiu é muito vulnerável, né? Depois a Daniele provavelmente vai falar sobre isso. Já tivemos outros muito mais intensos, como por exemplo ciclones extratropicais que são explosivos, né, que trazem uma devastação muito maior, porque geralmente os ventos são bem mais intensos, são mais fortes, né, e acabam causando destruição bem maior, no sentido de destruir residências, levantar telhados, etc. Né. Os ciclones, no Brasil, a gente tem uma diferenciação do tipo de ciclone que acontece aqui, que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o que o pessoal está mais acostumado a ouvir. Né? Isso até é uma coisa que depois, quando vier a pergunta correta, eu vou comentar sobre isso. A gente tem ciclones, o que a gente chama tropicais, né? E os que acontecem aqui são extratropicais. O que diferencia um do outro? Né? Lá a gente tem como fonte, né, de formação desses ciclones, o superaquecimento das águas do oceano, né, que acaba fazendo com que a gente tenha muita evaporação, a formação de nuvens de tempestade muito intensas, né, com muita umidade, né, e que faz com que eles ganhem muita força, né. E se a água permanece muito aquecida, ela continua alimentando ele, né, até ele chegar e durante o deslocamento chegar e aterrar, né, como a gente diz que é avançar sobre a Terra. Os ciclones extratropicais, eles não são formados a partir disso. Geralmente eles são formados a partir do encontro de massas de ar diferentes, né? A gente vai ter um encontro de massas de ar quente e fria, né? E no momento em que elas se encontram, a gente acaba formando um ciclone extratropical. Eles podem se formar tanto sobre o oceano quanto sobre o continente. Esse que aconteceu agora, ele se formou sobre o continente, né? No momento que ele se formou, né, que ele se fechou, vamos dizer assim que a gente chama, né, que ele fecha o ciclone, que ele é como se fosse uma célula que se desprende da massa de ar e forma o ciclone, ele acabou acontecendo sobre o continente, né? Isso fez com que vamos dizer assim, a parte mais intensa dele se sucedesse justamente sobre a região que foi atingida, que foi a região da Serra, né? Ele começou se deslocando sobre a Serra, né? O que fez aumentar muito a quantidade de chuva naquela região, aumentou o leito dos rios, né? E quem estava no fundo do vale, né? Ou seja, mais próximo do litoral, né? Acabou recebendo todo aquele volume que veio lá de cima, né, da serra. Então, essa seria a diferença principal entre os ciclones. E no Brasil, o ciclone tropical, ele não acontece, né? Ele não deveria acontecer, pelo menos, né? Porque a gente não tem características geográficas para ele se formarem. Principalmente na nossa região, né? Na região sul. Mas a gente tem um exemplo do ciclone Catarina, de 2004, né? Que foi um evento extremo, muito diferenciado, e que até hoje, né, sai até nos livros internacionais, vamos dizer assim, né, que não são livros brasileiros de climatologia, como um exemplo de casos excepcionais, né, o que dá uma prerrogativa para que possa acontecer novamente.
né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Claro, depois a gente vai entrar nesses pormenores ainda das diferenças entre os fenômenos climáticos e também a Vinícius volta a passar mais da sua experiência. Agora, a Daniele, te colocando também na nossa conversa, aproveitando que tu é coordenadora do Laboratório de Vulnerabilidade, Riscos e Sociedade da FEVALE, a universidade aqui do Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, lhe pergunto justamente sobre esse tema que a Vinícius trazia logo no início da resposta dela, sobre a questão da vulnerabilidade da nossa região. Porque o Rio Grande do Sul é sempre, ou costuma estar sempre no olho desse, vou chamar de furacão, sei que a Vinícius talvez vá me corrigir, mas, enfim, por que o Rio Grande do Sul é tão vulnerável a esse tipo de fenômeno? Matheus, a gente vem percebendo, né, com o passar do avanço das atividades humanas nas últimas décadas, né, principalmente sobre áreas que têm uma fragilidade natural, como margens de rios, né, áreas de proteção ambiental, áreas onde naturalmente os arroios, rios devem extravasar, né, como planícies de inundação. O avanço das nossas atividades sobre essas áreas, bem como em áreas que apresentam declividades importantes, né, que podem desencadear deslizamentos, tem nos colocado, nos exposto aos riscos de uma forma mais agravada, né? Então, somando-se ao que a professora Vinícius traz, a gente precisa aproveitar essa oportunidade para refletir sobre como se dá o nosso processo de uso e ocupação do solo, principalmente nas cidades, né? Brasileiras de um modo em geral. Obviamente a gente está olhando agora sobre o caso do Rio Grande do Sul, mas é um movimento, né, de expansão sem respeitar as limitações naturais que já por lei são necessárias de serem respeitadas há algumas décadas, né? A gente está falando hoje aqui sobre gestão de riscos e desastres, quando a gente coloca, né, em discussão esse tema, mas a gente fala sobre a necessidade, né, de proteger as atividades humanas já desde a década de 60, quando nós tínhamos o Código Florestal, apontando que não deveríamos avançar sobre áreas que existem características, né, que podem nos expor a um maior risco, né? Então, quando a gente soma esse avanço das atividades, né, com a ocorrência de eventos extremos, a gente começa a perceber maiores perdas, danos, né, inclusive tendo mortes, como é o caso que a gente pode observar agora, e a pauta principal é a gente começar a socializar mais sobre essa nossa relação problemática com a natureza, né, entendendo que proteger as áreas que são frágeis do ponto de vista ambiental também é proteger as nossas atividades humanas, né? Então, não necessariamente isso se dá só no Rio Grande do Sul, isso acontece no país como um todo, em outros locais, né? E o ponto principal é a gente avançar para que cidades nós vamos construir para o futuro, visando proteger o meio ambiente e esses recursos naturais, mas principalmente possibilitando as nossas atividades humanas, né? Porque quando ocorre um evento extremo como esse e ele acaba impactando, né, regiões tão densamente ocupadas, né, com muitas habitações e muitas vias, como a gente viu, né, uma interrupção significativa de vias agora, a gente também tem um processo de interrupção do avanço das nossas ações, né? Então, é uma oportunidade da gente discutir sobre essa relação e colocar isso como um projeto de sociedade, né? Frente aos eventos que a gente já presenciou e os que, infelizmente, né, a gente sabe que vem em decorrência das mudanças climáticas, como nós vamos nos preparar para isso, né? Que tipo de expansão urbana nós estamos planejando, que tipo de infraestruturas estão sendo pensadas, e não só infraestruturas, mas também medidas não estruturais, né? Porque hoje, quando a gente pensa nesse assunto, nós temos uma lei importante no Brasil que nos ampara desde 2012, né, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que nos dá um caminho, direcionando as ações para a gente se preparar a esses eventos entre as medidas estruturais e não estruturais, né? E são essas medidas que precisam estar agora na discussão, avaliando, né, de que modo esses eventos impactam as atividades e como a gente pode, então, responder aos futuros, né? Uhum. Vinícius, você falava na primeira resposta também que nós não temos ou não deveríamos ter as características necessárias para a formação de alguns fenômenos, mas será que essas alterações, esses avanços que a Daniele traz sobre as áreas da natureza, eles estão criando essas características e modificando
a nossa região para se tornar uma região mais propícia a esses fenômenos? Sim, complementando a resposta dela, né? A nossa região, quando perguntaste por que ela é tão vulnerável, todo o Brasil é vulnerável, como ela disse. Porém, o tipo de ciclone que aconteceu, que é o extratropical, a nossa região geográfica específica, ela é propícia para isso. Por quê? Porque é uma região onde se encontram essas massas de ar, como eu estava falando. Então, assim, por que Rio Grande do Sul e Santa Catarina geralmente tem esse tipo de ciclone, né? Justamente porque é a região geográfica da América do Sul, onde as massas de ar que vêm da Antártica vão encontrar as massas de ar que vêm da Amazônia. Então, é uma massa de ar muito fria que geralmente acaba encontrando uma massa de ar muito quente, justamente sobre o nosso estado, ou na fronteira com Santa Catarina, né? Então, a gente está sempre no limiar ali, né? Então, quando começam a chegar as estações de transição, principalmente, que são aquelas onde as massas de ar não estão tão, ainda não esfriaram tanto, né? E as massas de ar quente ainda não arrefeceram, né? A gente tem esse choque, é como se fosse um choque físico, né? Entre duas massas que são uma temperatura e características físicas muito diferentes, né? Então elas se chocam e ali a gente tem a formação, né? Ou seja, a gente chama de ciclogênese, né? Que é o nascimento do ciclone, vamos dizer assim. Então a nossa região ela é muito propícia para isso, realmente muito propícia geograficamente falando. Tanto que geralmente quando esses ciclones eles se deslocam pela costa, eles acabam chegando já bem mais fracos no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Eles acabam se deslocando geograficamente para essas regiões. Agora, voltando, né, para tua pergunta, que agora eu fui responder e me perdi um pouco, mas esses eventos, né, quando a gente for pensar no ciclone tropical, por que ele não tem características para acontecer? Eu lembrei. A gente precisaria de temperatura de água muito alta para esses ciclones tropicais se formarem. E, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, né? Agora está começando, né, o momento onde começam a se formar os furacões, né? Ou ciclones tropicais, né? É quando começa a entrar o verão, né? E a água começa a aquecer mais do que o normal, né? Começa a ficar com a temperatura acima. Eles têm aumentado em intensidade e frequência naquela região justamente porque a temperatura da água do oceano está aumentando também junto com a temperatura do ar, né? Existe uma troca constante de calor entre essas duas massas, vamos dizer assim, né? De ar e de água. E aquela região ali onde tem o Mar do Caribe, né, aquela enseada da Flórida ali, ela é muito propícia para, vamos fazer assim, formar como se fosse uma piscina de água quente, né? Porque a água fica meio, pela circulação do oceano, ela fica um pouco confinada ali, né? Ela não fica presa, mas ela fica como se fosse assim, circulando ali, uma parte dela vai para norte, em direção ao Ártico, mas uma parte da água quente fica por ali. No momento que ela aumenta muito a temperatura, a gente tem a formação desses ciclones tropicais. O que aconteceu em 2004 aqui para isso acontecer? Foi justamente isso. A gente teve na verdade ele iniciou como um ciclone híbrido, que a gente chama, que era uma mistura de tropical com extratropical, ele não era bem definido, e quando ele avançou sobre o oceano, a água estava tão quente que ele acabou se formando como um ciclone tropical, né? A água estava muito acima da sua média. Então, com as características que a gente tem observado hoje, né, o monitoramento que a gente faz de temperatura do oceano está muito acima do normal esse ano, especificamente por causa do El Niño. A gente já está sentindo que essas temperaturas, né, associadas ao El Niño vão se exceder, né? Então, provavelmente o que vai acontecer, eu não estou dizendo que vai ter um ciclone tropical aqui, tá? Não tem nem como prever esse tipo de coisa. Mas eu estou querendo dizer que a gente está muito mais vulnerável esse ano a tipos de eventos extremos, até porque o El Niño aumenta a precipitação em toda a região sul, na verdade não é só no Rio Grande do Sul, né? É no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e até um pouco avançando sobre São Paulo. A gente tem um aumento da precipitação e isso está associado ao aumento da ciclogênese, ou seja, ao nascimento de ciclones, né? Então, o que esperar, né? A gente tem uma caracterização nesse ano que vem vindo ao longo das últimas 2, 3 décadas de aumento da temperatura do oceano e aumento da temperatura global que já vem de longa data, né? Então, a gente está mais propício e predisposto a esse tipo de evento, com certeza. Preocupa? Preocupa, muito.
Daniele, vocês duas já pincelaram um pouco o assunto prevenção. Então, falando um pouco da prevenção, quais tipos de mecanismos hoje os especialistas, pesquisadores possuem? E já avançando nisso, qual o grau de confiabilidade e assertividade que esses equipamentos possuem? Acho que é importante a gente falar um pouco de como olhar para essa prevenção toda dentro de planos maiores, né? Nós temos a própria política pública orientando que municípios, estados, e exista um plano a nível nacional também, olhando para a gestão de riscos e de desastres, onde dentro desses planos se tenham bons diagnósticos, né, sobre questões físicas, sociais, estruturais, né? Então a gente precisa conhecer que população é essa, quais as características da população que estão nas áreas que já são mapeadas como de riscos, né? Nós temos no Brasil excelentes mapeamentos produzidos pelo Serviço Geológico, no qual esses mapeamentos eles se intensificam de 2011 para cá, tentando inclusive dar respostas a um dos maiores desastres que nós tivemos no Brasil em 2011, no Rio de Janeiro, onde mais de 900 pessoas vieram a óbito, né? Então, esses mapeamentos, juntamente com esses estudos para compreender características da população, né? Então, entender a vulnerabilidade social da população, todos eles devem compor bons diagnósticos para que, a partir destes diagnósticos, seja possível tomar decisões, né? Nós temos uma realidade muito diversa no país como um todo. Dentro de um município, nós temos áreas com uma diversidade importante do ponto de vista cultural, econômico, físico, né? E essas questões devem ser levadas em consideração para estabelecimento de planos locais de gestão de riscos, né? Dentro desses planos locais, então, devem ser estabelecidos mecanismos estruturais e não estruturais, visando prevenção, atuação frente aos eventos, né? E medidas de recuperação também. E a prevenção talvez seja o ponto que, lamentavelmente, no país a gente esteja com menor investimento, né? E também, inclusive, precisamos ampliar a discussão sobre essas medidas de prevenção, porque as medidas de prevenção, elas estão muito associadas a investimentos importantes, né? Investimentos econômicos importantes, exemplos de medidas de prevenção na linha da estrutura, né? Como a própria construção de diques, áreas de retenção de água, bacias de contenção, enfim, diminuir a taxa de impermeabilização do solo, né? Tudo isso exige recursos, exige estudos, né? Investimento em ciência para a gente entender como essas medidas vão funcionar, e elas também não podem ser vistas como medidas pontuais, né? Nós não podemos olhar para uma cidade e ir lá no local que inunda, implementar apenas exclusivamente naquele local uma medida estrutural, porque tudo está conectado, né? O território está conectado. Então, é fundamental esse investimento, é fundamental a gente também, como sociedade, ter a clareza de que sim, nós somos um país que, embora abençoados por Deus e bonitos por natureza, nós estamos vulneráveis frente a eventos extremos, né? Nós somos um dos 10 países do mundo com maior ocorrência de eventos resultando em desastres, né? Então, dentro dos 10, isso é importante. Então, como sociedade, precisamos conversar mais sobre esse assunto e priorizar os investimentos, né? Priorizar a decisão da tomada de recursos direcionada para a prevenção. Nesse aspecto, eu queria também destacar não investimentos estruturais só em mecanismos tradicionais, né? Mas a gente olhar, inclusive, aquilo que a própria natureza nos ensina, como a criação de estratégias baseadas na natureza, né? A gente recriar espaços como os banhados, né? Naturalmente já tinham essa capacidade, ou já têm essa capacidade de reter a água. A gente vem há décadas construindo um mecanismo cinza, né? Engenharia cinza, que visa apenas dar velocidade para a água das chuvas. Essa velocidade resulta, como a gente pôde observar agora, em enxurrada, né? Enxurrada mata, enxurrada leva veículos, né? Prejudica a estrutura que já existe na própria cidade. Então, esses investimentos em prevenção, eles devem compor um misto de estratégias que tanto a ciência quanto próprias experiências que nós já temos no Brasil vêm mostrando a sua eficiência, né? Essas soluções baseadas na natureza, em alguns momentos, custam inclusive menos do que os investimentos tradicionais, né, baseados em concreto exclusivamente.
Nesse sentido, é fundamental a gente ter a clareza que priorizar a prevenção é evitar custos maiores no momento do desastre e com a reparação, né? Porque um desastre custa muito à sociedade. Custa no momento do desastre, em função de todas as perdas sociais, perdas que as próprias instituições públicas têm, né? A gente vai avaliar ainda todos os danos deste último evento e nós vamos chegar a cifras altíssimas, né? Então, custa muito na hora do desastre, mas custa menos se a gente puder ter maiores investimentos em medidas de prevenção, né? Então, essas medidas de prevenção, elas precisam estar associadas, né? Entre questões que vão melhorar a capacidade do território absorver volumes de chuva excessivos, né? Ou, de algum modo, direcionar esses volumes de água para locais que não sejam onde nós temos mais população, mas também a gente precisa dessas medidas não estruturais, como bons sistemas de alerta, né? Então, isso também é investir, de certo modo, em ter menores perdas, porque uma população que é alertada, comunicada com uma certa antecipação, pode, inclusive, adotar estratégias, né, para evitar as perdas da sua própria família. Sistemas de alerta, sistemas de educação e comunicação com a população é fundamental. Não que a população não conheça os seus riscos, mas ela precisa, sim, estar mais preparada, adaptada, né? A gente tem falado muito que medidas de adaptação são medidas para também uma certa prevenção às perdas decorrentes dos desastres que nós vamos passar, né? Então, mais ou menos por essa linha. Justamente corroborando com essa ideia de ampliação dos investimentos, Daniele, a gente acompanhou há poucos dias aqui na Câmara uma reunião da CUTAB, a Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação, na qual participou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado. Claro, o foco da comissão não era esse sobre a prevenção, os riscos de eventos climáticos, mas ele acabou trazendo alguns dados da Defesa Civil que corroboram com essa questão da ampliação, da necessidade da ampliação dos investimentos. O secretário de Habitação, André Machado, disse que as 3 áreas mais atingidas aqui no município de Porto Alegre não estavam mapeadas como áreas de risco e vulnerabilidade para esses eventos, para essas catástrofes. Isso só traz ainda mais a necessidade, então, da ampliação desses investimentos. Agora, eu lhe pergunto, Venice, para onde mais olhar para a gente poder ser mais assertivo nas ferramentas, principalmente falando do papel do poder público nessa questão da prevenção? Bom, eu tenho uma frente, vamos dizer assim, que eu gosto muito de utilizar, eu como professora, né, e com exemplos passados que eu tive, assim, antes de ser pesquisadora, inclusive, de vivenciar num lugar que alagava, né, e ser professora numa região periférica, e lá em Campo Bom, muito perto do Rio dos Sinos, onde constantemente alagava, né? E eu lembro de ter muito forte isso na minha cabeça, assim, de eu pensar assim, meu Deus, a gente precisa educar essas pessoas, elas precisam entender o que está acontecendo. Daí, quando a gente tinha sábados letivos, a gente fazia ações comunitárias com a sociedade, né? Com o pessoal da escola, etc., né? E ali a gente via como as pessoas desconheciam tudo que a gente estava tentando transmitir, porque daí a transmissão desse conhecimento tem que ser bem rústico, vamos dizer assim. Tu tem que começar lá da base, né, do conhecimento e ir educando essas pessoas ao longo do tempo, porque eu sempre digo, a gente tem o poder público como uma das vias, né, principalmente na questão do investimento, legislação, né, porque essa proteção que essas pessoas têm que receber, ela tem que se transformar em lei, ela não pode ser só um projeto, não pode ser só um plano, ela tem que se transformar numa lei para quando acontece ser obrigado a ser aplicado, né? Essas leis. Mas também a gente tem que educar as pessoas para elas entenderem a gravidade da situação, porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas, elas muitas vezes entram em processo de negação, né? E eu não vou dizer que é por mal, elas entram em processo de negação porque é uma questão até psicológica, eu não vou aceitar, né, que as mudanças climáticas estão acontecendo, que o aquecimento global, esses eventos extremos não vão acontecer na minha casa, no meu bairro não, mas a gente vê que a maior parte das cidades é a primeira vez que acontece, então assim, as pessoas se surpreendem porque elas achavam que lá não ia acontecer, Cará é um lugar, Exato. Eles nunca imaginaram que ia acontecer o que aconteceu lá, né, então esse processo de negação, muitas vezes, ele faz com que as pessoas
não aceitem ouvir a informação. Já começa vou trocar de canal, não vou ler essa matéria no jornal, a professora está falando na aula, a cabeça voa para outro lugar, porque, né? Então, eu acho que muito faz parte disso também. Tem que ser uma ação conjunta entre a sociedade e o poder público. E a sociedade, como que isso entra, né? Eu acho muito interessante as ações comunitárias que existem dentro dessas comunidades de áreas vulneráveis, porque dentro desses locais existem muitos lugares no mundo, principalmente na África, onde os exemplos são o líder comunitário tomar esse processo pelas mãos, né? Então, ele se a via de comunicação entre o poder público, né? A academia, vamos dizer assim, que traz a ciência, né? E a comunidade, porque se eu for falar, talvez eles não escutem, né? E não porque eu não vou saber comunicar. Eu vou saber comunicar, mas talvez eu não consiga chamar a atenção deles para isso, porque não é do interesse deles. Às vezes porque não é, as pessoas não são obrigadas a gostar, né, dessa área, mas às vezes porque elas estão num processo de negação, de não aceitar. E dito por esse líder, traz um grau de interesse maior para a comunidade. Com certeza. Tu vê que eles escutam essas pessoas. Eu já entrei em comunidades várias vezes, eles escutam essas pessoas mesmo, né? Eles levam a sério o que elas dizem, né? Então, eu acho uma via de comunicação muito interessante. E a segunda seria as escolas. Né? E dentro das escolas, assim, eu sempre digo assim, que uma criança bem informada dentro de casa, ela transforma uma família, né? Então, assim, tu educar essas crianças, né? Isso já acontece, né? Mas a gente tem que pensar muito também nas áreas vulneráveis, porque esse investimento a gente vê nas escolas particulares, né? Nas escolas públicas, os professores têm que estar preparados, eles têm que fazer curso para saber comunicar isso para as crianças, porque a maior parte deles não é formado, né, nessa área. Eles são professores de matemática, de português. Como que eles vão saber comunicar? E a própria Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, ela diz que a mudança climática é um assunto transversal dentro da escola. Ela tem que percorrer todas as disciplinas. Então, para mim, os professores têm que estarem bem preparados para levar essa informação para as crianças, e as crianças vão levar para dentro de casa e vão educar os pais. Né? De alguma forma, eles vão, talvez, sensibilizar os pais para um assunto que eles não estão sensibilizados. E essas pessoas que estão nessas comunidades, elas também têm esse processo de negação, porque elas têm medo de sair de casa. Né? E elas têm mais medo de sair de casa do que morrer no evento, porque elas vão perder tudo. Então, se elas saírem dali, elas podem ser saqueadas, elas podem perder absolutamente tudo, e elas acham que se elas ficarem, elas vão proteger, e elas não vão proteger, talvez elas percam a vida junto, né, dos bens materiais delas. Então, eu sempre penso assim que também essas pessoas, elas têm que estar preparadas para sair de casa, nesse momento, para a gente evitar a perda de vidas daí, né? E nesse sentido é que o poder público entra, porque ele tem que dar segurança para essas pessoas, para elas entenderem que elas podem sair de casa e que se elas saírem, elas vão ter para onde voltar. Pode não ser para a casa delas, mas elas vão ter para onde voltar e elas vão ter recursos para recomeçar a vida delas, né? Eu estava vendo aquela questão do aluguel social, é muito legal, né? Porque a pessoa, por mais que a gente não tenha um engajamento total da sociedade nisso, a gente precisa aumentar o engajamento das pessoas, né, em ajudar a prefeitura na questão do aluguel social. A gente entende que é uma via muito interessante de sensibilização dessas pessoas e de compreensão de que ela pode sair de casa naquele momento. Né? Ela pode sair e ela vai ter para onde voltar em algum momento. Né? Então, para mim, tudo isso passa pelo poder público, mas a gente também tem que ter um envolvimento do ambiente escolar, das comunidades, né? Dos líderes comunitários, na conscientização das pessoas. Né? Porque eu vi relatos, inclusive eu tenho um conhecido que estava me dizendo, a gente batia nas portas lá em Caraá para as pessoas saírem, elas não saíram. Elas ficaram. Né? Então, vou dizer que eles estão errados ou elas estão erradas. Nenhum dos dois. Né? É um conjunto de ações que talvez ainda não tenha encontrado o caminho certo para se fazer funcionar. Né?
puder fazer um gancho com a fala da professora, esses mapeamentos, inclusive, que tu trouxe, né, que em algumas das áreas que nós tivemos perdas não estavam previstos, eles podem, inclusive, ser ampliados com a própria participação popular, né, com mapeamentos colaborativos. A gente, no Laboratório de Vulnerabilidades e Riscos Sociedades da FEVALE, a gente faz esse tipo de trabalho na comunidade, né, gerando momentos de aprendizado sobre o seu território, levando em consideração os conhecimentos dessa população, né, usando como uma estratégia que essa comunidade nos informe os locais onde há recorrência de inundação, há recorrência de pequenos deslizamentos, né? E esses processos onde a comunidade participa, eles têm demonstrado maior eficiência nesse processo de sensibilização mesmo comunitária. Quando a população é chamada, né, a compor esses planos municipais, a compor que cidade se pretende, né, para o futuro, a população, ela se sente responsável também por esses processos. Incluída, né? E incluída, exatamente. Porque existe uma variedade tão grande de motivos pelos quais as pessoas residem nas áreas de risco, né? Muitas vezes pelo desconhecimento, mas principalmente pelos laços e pela rede social que se estabelece, principalmente nas comunidades mais carentes, né? Onde faltam alguns recursos do Estado, onde, né, não chegam alguns suportes, né? É na própria comunidade que as pessoas residentes dessas áreas encontram apoio. Então, a simples retirada, né, de uma família, de uma área delimitada como de risco, significa muitas vezes muito mais do que a perda do próprio lar, mas também a perda de toda uma teia social que subsidia as suas atividades, né? Como, por exemplo, muitas mães, chefes de família, que talvez não tenham disponível, né, uma opção para os filhos ficarem em turno integral para que elas possam trabalhar. Mas é na comunidade que outras mães conseguem, né, dar esse suporte. E quando essa família, quando essas mães saem desse território, elas têm que fazer toda uma reconstrução social, que muitas vezes é o principal motivo do retorno dessas famílias às áreas de risco. E aí vem a questão que fica, né, para muitas dessas famílias: a qual risco eu vou escolher me expor, né? O risco de um desastre que talvez nunca venha a acontecer e que, como a Venice trouxe muito bem, há uma negação social muitas vezes, né? Não, na minha casa não. Como uma doença. As pessoas dizem, não, eu não vou ficar doente. Mas comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. Essa negação, ela é muito problemática e ela é fruto de um desconhecimento, né? Ela é fruto da gente não falar mais sobre esses assuntos de forma popular, né? E nos meios de comunicação de um modo geral. A gente ainda olha muito para a perda, para o momento traumático do desastre, mas o processo de prevenção, ele não precisa estar associado a esse processo traumático, né? A gente pode olhar para o território a partir daquilo que existe de bom, né, da capacidade de resiliência comunitária, que é este exemplo que a gente falou de como a comunidade se articula, e desenhar de que modo essas populações vão estar mais adaptadas, porque a gente está falando de um tema muito complexo aqui, né? A gente está falando de um tema que não tem solução fácil. A gente está falando de nem causas, fácil, nem rápida. Nem né? rápida, E empoderar essas comunidades, como a professora Vinícius trouxe desde a escola, né, no laboratório, a gente tem um programa em parceria com Defesa Civil e Gestão Municipal, que se chama Defesa Civil Mirim, né, onde a gente forma crianças que levam para suas casas estratégias de reconhecimento dos riscos, né, dialoga junto no curso e depois replica para a comunidade elementos que são fundamentais para a gente entender que no momento do desastre você tem que estar com esse tipo de instrumento, como é o caso de um kit de emergência familiar que a gente elabora, né? Então, essas estratégias com a população, elas são muito importantes. E é só integrando essa população, não somente como receptora de informação, né, mas como partícipe do processo, é que talvez a gente vai conseguir minimizar um pouco das perdas, né? E de novo, acho que eu queria destacar que não é simplesmente, né, o aspecto de que a pessoa escolhe estar ali, a pessoa escolhe estar sob um risco, né? Muitas vezes não há opção. A gente tem um processo de avanço imobiliário nas cidades que empurra as comunidades com menos poder aquisitivo para áreas frágeis, que são as áreas que nós começamos falando
hoje, né? Que são margens de rio, áreas com declividades acentuadas, né? E essas populações, elas acabam indo para esses locais porque são as opções economicamente viáveis. E muitas vezes ainda a gente tem a questão, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente vê que eles não estão na periferia. Sim. Eles estão na região central. E por que eles estão ali? E por que eles não saem dali? Porque se levarem eles, vão levar para a periferia. E na periferia, o transporte vai ser mais caro, eles vão ter que gastar muito mais para se deslocar, às vezes, para o seu local de trabalho, para chegar até o centro da cidade. Não vão ter acesso a tantas escolas, não vão ter acesso a tantos postos de saúde, tantos hospitais, porque tudo está centralizado. A infraestrutura é menos disponível. Então, né? assim, eles não querem sair dali. Tu vai dizer para eles, se você quer sair da favela, ele vai dizer, não, porque eu vou ir lá para a periferia, vou me botar lá, e lá eu vou ficar muito distante de todos os serviços que a cidade tem para oferecer. Eu vou ficar longe da praia, eu vou ficar no calorão, eu vou ficar, né? Então, porque o Rio de Janeiro não é aquilo que a gente conhece, o Rio de Janeiro é muito quente na sua periferia, né? Então as pessoas não querem ir para lá, elas vão ter que pegar 3, 4 conduções para conseguir chegar no seu trabalho, né? A maior parte deles trabalha na região, na zona sul do Rio, né? Então, isso é uma outra coisa que eu sempre fico assim pensando. Quando a gente faz esses projetos habitacionais para levar essas pessoas, ninguém pensa que tu está tirando essa pessoa não só da sua comunidade, da sua teia de apoio, mas também você está tirando ela de todo o centro da cidade e do centro de atuação urbana. Tu está levando ela para longe, tu está encarecendo a vida dela. Tu está encarecendo a vida dela em todos os sentidos, né? É por isso que é importante falar do processo de adensamento populacional também, e são diversas outras áreas e setores que acabam envolvendo toda a formação da nossa cidade, toda a construção de uma infraestrutura que o poder público deve sim ter a sua responsabilidade estabelecida nesse processo como um todo. Mas voltando um pouco à reunião que eu acompanhei nos últimos dias ali da Comissão de Habitação, ela falava justamente sobre os aluguéis sociais, as moradias populares, e sim, as ideias e os projetos são para a periferia, embora retirando as pessoas de áreas de maior declividade ou mais vulneráveis, conforme o poder público, elas serão ainda colocadas na periferia da cidade. E olha que interessante, a gente chega num ponto do programa que a gente ouviu aqui nas últimas manifestações das nossas convidadas, palavras como aprendizado, conhecimento, formação de toda uma rede de apoio social, uma teia de cooperação entre a comunidade, e tudo isso leva ao ponto central que trouxe a Venice, que é a educação, que é justamente o nosso objetivo aqui no programa, no TV Câmara Entrevista, que é transmitir essa informação da maneira mais clara para vocês, justamente com a participação das nossas duas especiais convidadas. Então, Daniele, gostaria de lhe perguntar sobre a importância dessa transmissão da informação e se o acesso à educação e à informação é o ponto central para a gente realmente passar todos os motivos do porquê as pessoas devem sair dessas regiões e como sair também. Elas precisam estar informadas de como fazer essa troca de localidade. A gente costuma dizer que a educação ela é a centralidade para a solução de todos os problemas, né? E neste caso não seria diferente. Essa educação que eu gostaria de falar, Matheus, ela diz respeito não só à comunidade, mas inclusive aos tomadores de decisão, né? O processo de sensibilização sobre o tema, seja riscos, desastres, mudanças climáticas, né, ameaças naturais que nós estamos conhecimento expostos. Prático da vida real, né? Exatamente. Estar no local onde essas pessoas passam. Isso tudo tem que chegar com mais clareza, né, e com mais acesso para as populações que residem nas áreas. Obviamente, essas populações precisam ser alvo de programas municipais do Estado, do governo federal, para que elas sejam mais empoderadas, né, com informação e saibam como responder aos desastres, mas a gente também tem que ter a sensibilização dos gestores municipais, né? A gente precisa ampliar esse tema para outras áreas das administrações. Por quê? Nós estamos falando de um tema que depende do meio ambiente, da assistência social, né, do planejamento urbano. São muitas áreas dentro de um município que precisam estar conectadas para pensar
né? Quais são os pontos mais vulneráveis do meu município, né? Que tipo de projeto habitacional nós vamos pensar diante da realidade posta aqui? E esse processo de educação, então, ele passa por a gente transcender a necessidade só de educar a comunidade, mas sim sensibilizar as gestões, né? Eu queria trazer isso como um ponto primordial, porque à medida em que todos nós como sociedade, inclusive quem toma a decisão, né, entende a complexidade e a emergência desse tema, nós vamos direcionar políticas públicas para isso, né? Nós vamos investir em planos locais, nós vamos priorizar a criação de leis no nosso município, né? Direcionar recursos para isso. Então, a educação ela deve ser pensada como uma base, porque é um tema que a gente no Brasil, embora tenha, né, sofrido com uma série de eventos que vem desencadeando desastres, ainda é um tema recente. Exatamente. Né? Recente. A gente há pouco tempo entende que a nossa relação ser humano-natureza é uma relação extremamente conectada, né? Tanto é que a gente hoje no grupo vem se alinhando muito a uma vertente teórica de que não é desastre natural, né? É só desastre. Ele é só um desastre resultante de uma série de fatores, inclusive sociais, né? Como é o caso dos que nós falamos aqui, econômicos, culturais, né? Como a gente também vai cair na seara de, por exemplo, quando a gente olha os nossos imigrantes, né? Eles vêm com uma cultura de se instalar em regiões com maior declividade, né, nos vales. Isso está associado a aspectos culturais que transcendem o conhecimento, né? Então, a gente está falando de uma problemática que é bastante importante, né, de ser comunicada a todos aqueles que de algum modo interagem no território. E sim, essa educação, quando a gente fala dela, também tem que chegar para os educadores, né, como o Venice trouxe, porque a gente sempre estima, né, que os professores eles têm que dar conta de todos os temas que recaem sobre uma comunidade escolar, mas a gente sabe que a formação não dá subsídios para os professores, por exemplo, chegarem na sala de aula e abordarem essa complexidade que nós estamos falando aqui, né? Tanto é que uma das ações do nosso projeto também se voltou à formação de professores, né? Nós temos toda uma capacitação para professores para levar isso para a sala de aula, né? Dando instrumentos para que ele consiga conectar que aquela população que chega na escola, né, ela possa se amparar do conhecimento que o aluno vai levar da sala de aula. Porque a gente está falando aqui em educação ambiental também, quando a gente fala sobre isso, né? E a educação ambiental, ela é prevista na nossa política pública como uma área necessária, né? Ela é obrigatória desde o ensino básico até o ensino superior. E dentro da educação ambiental, a gente vai falar dessa educação para redução de riscos de desastres, mais voltado a esse tema, né? Que é um tema que a gente tem que transcender, né, questões de reciclagem, questões de falar apenas de hortas, enfim, que são temas importantes, né, abordados na educação ambiental, só que essa educação ambiental também tem que acolher, né, e esse é o desafio com os educadores, questões ambientais, sociais e voltadas ao risco e vulnerabilidade. Então, investimentos e priorização desse tema a nível escolar para docentes, discentes, né, tomadores de decisão e população em geral, principalmente através dessa comunicação informal e não formal, né, os meios de comunicação. Que bom a gente ter um programa como esse, que explora as problemáticas que estão inerentes a um evento, né, porque a ideia é justamente essa educação chegar a todos, né? Então, a educação, sem sombra de dúvidas, é o caminho primordial para a gente pensar em prevenção, né, pensar numa adaptação, né, porque a gente não vai conseguir evitar que determinados eventos ocorram, mas a gente pode reduzir os danos, a gente pode, né, estar mais preparado para responder, e é a educação que vai nos dar esse subsídio, né? Educação e informação nunca é demais, Nunca é é sempre demais. fundamental. A gente está chegando nos últimos minutos do nosso programa, mas eu ainda quero aproveitar a pesquisadora Venice para lhe perguntar justamente sobre esse papel dos educadores. Sim. Como tu enxerga o papel da academia na formação das pessoas que irão se preparar para combater, para prevenir, enfim, para serem agentes participativos desse processo todo? O processo de formação dentro da academia, eu sempre acho ele muito complexo, porque ele é muito academicista, né? Muitas vezes tu forma jovens, né, para ir para o mercado de trabalho com um perfil muito de
mercado de trabalho, eu vou para o mercado de trabalho, ou um perfil com uma linguagem muito rebuscada, né, que é uma coisa que tem que mudar, né? O cientista ele tem que aprender a comunicar. Eu sempre faço uma comparação entre quem comunica informações falsas e quem comunica informações científicas. Por que quem consegue comunicar informação falsa comunica tão fácil e quem tem a comunicação científica claro, né? tem essa dificuldade de transmitir essa informação? Dentro da universidade, o nosso grupo, principalmente lá do Centro Polar, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque, claro, a gente trabalha com evento extremo, a gente tem essa questão toda de ter que produzir artigo científico e material científico, que não é para a sociedade, né? É só para o meio acadêmico. Mas a gente sempre se pergunta, como fazer isso? Como que a gente vai avançar e passar por cima disso de uma maneira mais concreta? No nosso grupo, a gente tem se voltado muito para trazer a ciência aplicada à vida da gente. Ou seja, no sentido de, por exemplo, como que um evento extremo atinge essas pessoas, né? Eu vou dar de exemplo um paper no qual eu avaliei aquele ciclone explosivo de 2016, que teve uma maré de tempestade super violenta, que destruiu o balneário Hermenegildo, destruiu o litoral norte, né? E ali eu explicava exatamente como, por exemplo, que a Antártica, daí todo mundo pergunta, mas por que vocês estudam a Antártica? O que vocês querem na Antártica? Já vi, vocês vão lá fazer turismo. Não, a gente não vai fazer turismo. A gente vai à Antártica para tentar entender como que uma área tão distante sendo destruída pode estar atingindo o Rio Grande do Sul, a infraestrutura urbana, a vida dela, a tua vida, né? Então, a gente tem tentado trazer muito a questão da ciência, como que ela prejudica a gente. Então, assim, eu não vou pesquisar a Antártica só para dizer que a Antártica é um manto de gelo lindo, maravilhoso, preservado, único. Não, eu vou entender por que a mudança que está acontecendo na Antártica chega até nós. Por quê? Por que a gente precisa estudar lá? Então, esse tipo de informação e a questão também de tu levar o trabalho da gente para dentro das escolas, a gente tem feito também, de fazer visitas às escolas, né? E às vezes as meninas vão fantasiada de Elsa do Frozen, né? Do gelo, daí a gente leva pinguim, pinguim de inflável, tá? A gente tenta usar aquilo que chama a atenção, né, da comunidade, que a gente tem de material, para chamar atenção para esse assunto, né? Porque a linguagem acadêmica, ela é um empecilho. E aí entra o comunicador, como você, como o jornalista, todos eles têm um papel de transformar isso que a gente está fazendo em algo que chama a atenção dessas pessoas e que faz com que elas entendam o que a gente está dizendo, né? Então, sempre tento também não usar palavras muito difíceis, né? Porque a gente acaba no dia a dia usando... O dogma do jornalismo diz que comunicar é fazer-se entender. Exatamente. Então... É muito importante, a gente não consegue, né? Porque até não é a nossa formação, né? Mas a gente se esforça. E o papel da comunicação e da mídia é justamente esse, é fazer a ponte que existe entre a academia e a sociedade. Os jovens que estão saindo, né? A gente tem uma preocupação muito grande, por exemplo, com a formação de professores, né? Todas as universidades, eu inclusive acho que não só a URGS como também a Fevale, a gente tem cada vez uma menor procura pelos cursos de licenciatura e formação de professores, né? As pessoas estão desinteressadas nessa profissão. E elas é que teriam esse papel de ir até ali, né? Então, a gente também tem que voltar a valorizar essa profissão, né? Que ela é tão importante nessa ponte que a gente está falando entre universidade e a comunidade escolar, né? Então, aí é que entra esse jogo, vamos dizer assim, de como fazer gerar, porque o engenheiro, o administrador, não vai ser ele que vai fazer isso, né? Eu acho que quem sai da universidade, principalmente, vai ser o professor e o cientista que vão poder colaborar. Então, valorizar a profissão professor, acho que seria um grande começo.
É uma pauta bastante ampla que a gente espera que o assunto se mantenha sempre com bastante divulgação, não só dos meios sociais, de toda a mídia. A gente tenta colaborar com isso também, trazendo duas especialistas nesse tema. Mas o que fica por aqui, infelizmente, é o nosso programa, o nosso tempo acabou. Então eu agradeço a Daniele Martins, ela que é doutora em qualidade ambiental e também coordenadora do Laboratório de Vulnerabilidade, Risco e Sociedade da Fevale. Muito obrigado, Daniele. Eu que agradeço a oportunidade em podermos conversar um pouco sobre esse tema e quem sabe gerar alguma reflexão, contribuição para o avanço, principalmente, né, pensando em próximas situações que a gente pode vir a ter. Muito obrigada. Toda certeza, a contribuição foi excelente, vocês duas também. Então, agradeço a pesquisadora Venice Schosler, ela que é pesquisadora do Centro Polar e Climático da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Venice. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão querido para a gente, né? E levar ele para o máximo de pessoas possível. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado. O nosso TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Eu me despeço de você. Até a próxima edição.